A exploração geológica marciana foi um segmento da exploração espacial que surpreendeu os cientistas, pois ninguém esperava que seria uma tarefa tão difícil. Para ser sincero, nem a própria Terra é fácil de ser entendida nesse quesito, quando o buraco mais profundo já feito por aqui mede 12 km de profundidade. Numa tentativa de escavar Marte, os geólogos planetários tiveram um desafio imenso de entender a densidade do solo marciano para equipar as sondas da maneira correta. Um rover da NASA fez muitos buracos por lá, mas você vai se surpreender quando descobrir qual é a maior escavação já feita no planeta vermelho. No vídeo de hoje vamos conhecer a maior escavação já feita em Marte. Inegavelmente, morar na Terra facilita muito na hora de explorar as profundezas do nosso planeta. E por mais incrível que pareça, é uma façanha impressionante enviarmos sondas capazes de entender minimamente como era o passado do nosso vizinho interplanetário. A sonda InSight, por exemplo, foi uma sonda enviada com o objetivo claro: explorar as profundezas marcianas de uma maneira nunca antes feita na história. No entanto, a missão passou por momentos bem difíceis e não ocorreu como esperado. Mas mesmo assim, ela trouxe resultados impressionantes, como a detecção de tremores de terra vindos de profundezas imensas lá em Marte. Um dos objetivos principais da missão era instalar um sismógrafo a alguns metros de profundidade. Mas os cientistas tiveram uma surpresa quando a InSight tentou fazer tal façanha. Basicamente, o solo não era como esperado e a sonda conseguiu perfurar somente alguns centímetros a partir da superfície. A sonda InSight estava equipada com 3 instrumentos científicos principais. O SEIS, um sismógrafo projetado para registrar as vibrações decorrentes da atividade interna de Marte, o HP3, responsável por monitorar a temperatura marciana, e o RISE, dedicado a investigar as oscilações do Sol e de Marte devido à dinâmica orbital. E além desses instrumentos, os rovers móveis também são capazes de perfurar o solo, mas não tanto quanto a InSight era projetada. Detalhe, a missão InSight era um lander, ou seja, era fixa na superfície. Ela já foi desativada por uma falha na recarga da energia devido à poeira recorrente dos painéis solares. Já o instrumento para essa finalidade, instalado no rover Curiosity, é o chamado de SEM, uma sigla em inglês que significa Análise de Amostra em Marte, onde tem a função de estudar as rochas perfuradas pelo robô. Inicialmente, uma broca localizada no braço do robô perfura a rocha, coletando o pó resultante do eixo que gira em contato com ela. Esse pó é então transferido para um reservatório no instrumento SEM. Lá dentro, a ciência é feita e as análises são realizadas. Aqui na Terra, nossa limitação fica somente na tecnologia das brocas capazes de perfurar a dureza da crosta. Mas em Marte, um planeta a milhões de quilômetros de distância, não é um ambiente tão simples para receber a mesma tecnologia de perfuração que temos por aqui. Para você ter uma noção inicial, os rovers precisarão escavar pelo menos 2 metros para chegarem no ponto onde estamos fora dos efeitos esterilizantes da radiação da superfície. No entanto, a escavação em Marte representa desafios significativos devido ao tipo de solo que estamos lidando. O módulo de pouso da InSight estava equipado com uma sonda capaz de alcançar profundidades de até 5 metros. A sonda conseguiu adentrar meros centímetros no subsolo de Marte devido à falta de atrito com a areia marciana, resultando na sua incapacidade de manter o buraco que tentava criar. Dessa forma, o buraco mais profundo já cavado e fotografado em Marte possui, pasmem, 7 centímetros de profundidade. Sim, 7 centímetros. Pode parecer pouco, mas não é. Quando você considera que estamos fazendo isso em outro planeta, a perfuração de alguns metros abaixo da superfície de Marte pode proporcionar o acesso a materiais ricos em água, tornando-se um lugar muito promissor para medições e potencialmente eficaz para encontrar vestígios de vida, quem sabe. A perfuração profunda de Marte tem sido um objetivo há muito tempo. Porém, alcançar profundidades significativas representa um desafio considerável. Mas o que há nesse buraco marciano? No buraco mais profundo, já feito pelo robô da NASA, ele revelou algo totalmente diferente do que temos bem acima na superfície.
Os meros 7 centímetros escavados já foram suficientes para superar a camada de óxido de ferro que Marte possui. De fato, a tonalidade vermelha de Marte é atribuída à oxidação do ferro presente em sua superfície, causada pelo oxigênio em algum momento de sua história. Embora não haja uma explicação definitiva para essa coloração, uma das hipóteses mais aceitas remonta a um período em que Marte era um mundo com abundância de água e uma atmosfera úmida. Nessa época, é provável que o ferro presente tenha oxidado, dando ao planeta sua característica avermelhada. No entanto, abaixo da superfície, Marte se assemelha mais à Lua do que qualquer outra coisa, já que a camada de ferrugem é muito fina. O robô, ao escavar cerca de 7 centímetros, revelou a verdadeira coloração do planeta. De fato, se Marte não tivesse tido uma atmosfera e fosse um corpo celeste inerte, sua coloração seria similar à Lua ou qualquer outro asteroide. Para ser sincero, esse é o buraco mais fundo que foi visível à câmera, já que a InSight tinha conseguido pôr sua sonda a 30 centímetros de profundidade, o que foi bem menos do que os 5 metros projetados para serem escavados. No entanto, a escavação em Marte continua sendo um desafio imenso. Embora o planeta tenha uma crosta mais espessa, a ausência de placas continentais é tanto uma desvantagem quanto uma vantagem. A gravidade mais baixa de Marte reduz a pressão, o que pode facilitar a escavação no futuro. É provável que, devido ao seu tamanho menor, Marte tenha se formado com menos calor interno do que a Terra, resultando em um núcleo bem menos quente, mas deve ter uma crosta sim bem mais espessa. Marte apresenta um gradiente de temperatura menor do que a Terra. Isso significa que a temperatura aumenta mais lentamente à medida que se perfura. Esse fenômeno, aliado à gravidade mais baixa, sugere que a perfuração profunda em Marte é sim viável. No entanto, diversos desafios precisam ser enfrentados, como a variabilidade do tipo de rocha e a alta resistência encontrada durante a perfuração. De fato, o subsolo de Marte revela um material completamente distinto de sua superfície, contendo potenciais respostas para importantes questões profundas do planeta. Poderíamos ter alcançado profundidades ainda maiores, mas as sondas não funcionaram da melhor maneira. Só que tudo isso já foi o suficiente para revelar um pouco mais do que existe abaixo da superfície marciana. No material cinza extraído do subsolo, o rover descobriu elementos semelhantes ao encontrados na Terra, incluindo silício, uma quantidade significativa de ferro, magnésio, alumínio, cálcio e até potássio. Enfim, um verdadeiro espetáculo da geologia planetária, principalmente por estarmos lidando com um outro planeta tão distante. Esse é então o buraco mais fundo já feito em Marte até agora. Apesar da NASA não ter atingido a profundidade desejada, já foi suficiente para melhorar e muito nosso entendimento do subsolo marciano. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!